Olá pessoal, vamos a mais uma aula de francês. Esta é a aula de número 32 e hoje nós vamos falar do passé composé dos verbos pronominais. Os verbos pronominais, nós vimos na aula passada, que são os verbos reflexivos. Em português é verbos reflexivos, em francês é verbos pronominais. Então, os verbos pronominais do pretérito perfeito composto. Ou seja, a aula passada foi os verbos pronominais no presente e agora vamos para os verbos pronominais no passé composé. Tá? O que é o passé composé? É o pretérito composto. Lembrete, os verbos pronominais, que são os verbos reflexivos, são conjugados com um pronome reflexivo, que é me, te, se, nous, vous, tá? E quando ele é passé composé, ele é conjugado com o verbo auxiliar être. Tá aqui, ó. No passé composé, os verbos pronominais são conjugados com o verbo auxiliar être. O pronome reflexivo é colocado antes do verbo auxiliar. Como assim? Por exemplo, eu não posso falar eu lavo-me. Não, tem que ser sempre eu me lavo. Tá? Isso no francês. No português, eu posso falar lavo-me todos os dias. No francês, não. Tem que ser me lavo todos os dias. Então, vamos pegar aqui o verbo se laver, que é o verbo lavar-se. Olha só que interessante. No francês, né, a partícula se vem antes, tá, do verbo. No português, vem depois. Tá ok? Então, por isso que falou aqui, ó, o pronome reflexivo é colocado antes do verbo auxiliar. O pronome reflexivo é a partícula se. Em francês vem antes, no português pode vir depois. Então aqui, ó, je me suis lavé. Como é passado em francês, por ele ser verbo pronominal, ou seja, verbo reflexivo, tem que ser conjugado com o verbo être, com o verbo ser. Então, o pé da letra é eu me sou lavado. Tá bom? Então, isso seria traduzido: eu tenho me lavado ou eu me lavei. Eu tenho me lavado, tá aqui no português, eu tenho me lavado. Então, no português, eu utilizei o verbo ter. Eu tenho me lavado, que é igual eu me lavei. Tá bom? Então, uso o verbo ter no português ou passado simples, eu me lavei. No francês, por ser um verbo reflexivo, por ser um verbo pronominal, tem que ser usado com o verbo ser, com o verbo être, e não com o verbo avoir, que é o verbo ter. Tá bom? Tu te lavé. Tu tens te lavado. Ou você se lavou. Tá bom? Então é com o verbo ser também. Tu se lavé. Então só para entender aqui, ó. Tu te e lavé. Tá? Lavé. Também laver. Então, tu te e laver. Esse te e eu vou emendar. O que eu faço? Tiro o e, coloco um apóstrofo e junto. Opa! Coloco um apóstrofo e junto. Tu te laver. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu faço? É il se e lavé. Então, il se, esse se e, aqui eu vou emendar. O que eu faço? Tiro esse e, coloco um apóstrofo e junto. Il se lavé. E assim por diante, tá?
Agora aqui, o que vai ser? Elle se et laver. Mas como é feminino, aí eu acrescento mais um E, tá bom? Só para dizer que é feminino, porque aqui tem se lavado, que é ele, ela tem se lavado, mas no francês esse segundo E para dizer que a pessoa aqui é feminina, tá? Ela tem se lavado. Depois, aqui não emendou nada, mas o que acontece aqui? Esse final, se quem estivesse falando, ó, nous sommes lavés, nós nos lavamos. Se quem estivesse falando fosse mulheres, e só mulheres que tivessem incluído, então esse final teria que ser lá, V, teria mais um E, tá bom? Aí teria que ser só mulher falando isso, um grupo de mulheres falando assim, nós nos lavamos, mas elas são só mulheres, não tem nenhum homem no meio, então usar esse laver aqui, com mais um E. Aqui, vous êtes lavé, vocês se lavaram. Se esse vous for só para mulher, vocês se lavaram, mas se estiver falando só para mulher, então vai ser lá, V, acrescenta mais um E, tá bom? Quando for só mulher. Agora aqui, ils se sont lavés, eles se são lavados, eles são lavados. Aqui é só para homem, il é homem, ou homens e mulheres juntos. Então não posso colocar um outro E aqui, tá bom? E aqui já elle, se sont lavés, como é somente mulher, tem um outro E, beleza? Então qual o detalhe aqui? É que eu uso o pronome, tá, reflexivo, sempre antes do verbo e nunca depois. E quando é feminino, tá, o verbo principal acrescenta mais um E. Beleza? Esse é o verbo reflexivo. Vamos ver agora o verbo se souvenir, que é o verbo lembrar-se. Então, você pega o particípio do verbo principal, que é souvenu, e que vai ser a última palavra. Então, je me suis souvenu. Eu, ao pé da letra não, a tradução em português seria eu tenho me lembrado. Em francês está escrito eu me sou lembrado, ok? Está escrito uma coisa, mas a gente traduz outra. Como ele é um verbo reflexivo ou pronominal, tem que conjugar o verbo auxiliar, tem que ser o verbo ser, que é o verbo être, e o pronome tem que ser antes do verbo auxiliar. Então aqui está escrito eu me sou lembrado, ok? E para os íntimos é eu tenho me lembrado, tá ok? Só para a gente entender isso. Aí vamos continuar aqui. Tu te souvenu. Tu te és lembrado. Ou você se lembrou. Il se souvenu. Tá? Ele tem se lembrado. Ou ele se lembrou. Elle est souvenue. Ela tem se lembrado. Ou ela se lembrou. Tá? Interessante que esse verbo você não acrescenta o E no final quando é feminino, tá bom? Depois, nous sommes souvenus, vous êtes souvenus, ils se sont souvenus e elles se sont souvenues, tá ok? Vamos ao verbo demander. Se demander é perguntar-se, tá? Então, je me suis demandé, eu me sou perguntado, ou eu me perguntei. Tu te demandais, você se perguntou. Il se demandait, ele se perguntou. Elle se demandait, ela se perguntou. Um detalhe aqui é que esse demander também não é necessário acrescentar o E no final, para dizer que é feminino, tá? Porque ela é só para mulher, deveria acrescentar um E aqui, né? Demander. Mas não há necessidade desse verbo. Próximo, nous sommes demandés, nós nos perguntamos.
vous êtes demandé, vocês perguntaram. Ils se sont demandé, eles se perguntaram. E elles se sont demandé, elas se perguntaram. Também é feminino e eu não preciso acrescentar um E aqui no final para dizer que é feminino, ok? Então os verbos reflexivos têm esses detalhes, às vezes precisa, às vezes não. Como eu falei, os verbos reflexivos têm uns detalhes assim intrigantes, meio fora do comum. Como eu falei que aqui em cima, para elas não precisa colocar um E aqui. O correto seria colocar, tá? Mas como é um verbo reflexivo, você não precisa. Olha só a observação aqui, ó. Ao contrário de outros verbos que usam o verbo auxiliar être no le passé composé, os verbos pronominais nem sempre concordam com o sujeito. Igual isso daqui não está concordando, porque ela é feminino, tinha que ter um E, tá bom? Aqui também é ela, tem que ter mais um E para concordar. Tá? Mas nem sempre isso acontece. Olha dois exemplos aqui que eu peguei. Elles se sont lavées. Tá? Elas se lavaram, então acrescentei um E aqui, tá? Para dizer que é feminino. E mesmo assim, na hora de traduzir essa frase, eu posso traduzir tanto feminino como masculino. Tá? Pode ser elas ou eles. Então isso aqui é totalmente fora do comum pra gente. Ela pra gente é sempre elas. Mas nesse caso aqui eu posso traduzir tanto como eles se lavaram como elas se lavaram. Agora olha esse exemplo aqui. Elles se sont parlées, tá? Elas se falaram, é feminino. E no caso aqui eu não coloquei um segundo E, tá? Para dizer que é feminino. Isso é aceitável, porque é verbo reflexivo. E não coloquei o E e nem coloquei o S. E ainda posso traduzir como eles. Então, assim, esses dois exemplos são prova que, por ser verbo reflexivo, às vezes eles fogem um pouco das regras normais. Tá bom? Vamos lá, atenção aqui. Quando o verbo não é pronominal, aí o verbo avoir, o verbo ter, deve ser usado como auxiliar. Foi o que eu expliquei no começo. Por exemplo, eu tenho falado. Esse é o normal. A gente usa o verbo ter. Mas com o verbo auxiliar, você tem que usar o verbo ser. Tá? Eu sou falado, por exemplo. Então tá aqui, ó. Elle t'a blessé la main. O que é isso aqui? O verbo blesser é o verbo ferir, magoar, machucar. Tá? Aqui seria o seguinte, só para entender, ó. Elle é ela, te a blessé. Ela te tem machucado. Aí continuo la main, tá? Ou ela te tem machucado a mão, quer dizer, ela machucou a sua mão, a tua mão. Tá bom? Então, por quê? Isso aqui não é verbo reflexivo. Se fosse verbo reflexivo, teria que ser usado aqui o verbo ser, être, e não o verbo ter. Tá? E ela tem que machucar a mão dela. Então, ela não pode machucar a mão de outra pessoa quando é verbo reflexivo. Aqui não é ele, que é ela. Tá? Não. Falando em francês. Elle t'a blessé la main. Aí esse T aqui eu junto para tá. Elle t'a blessé la main. Agora vamos ver, usando o mesmo verbo blesser, que é machucar, mas agora como reflexivo. Olha só, eu coloquei aqui, o verbo é se blesser agora. Aqui era verbo blesser. Agora aqui é verbo se blesser. Ele aqui, ó. Verbo se blesser. E aqui é só verbo blesser. O blesser é machucar, machucar alguém. Se blesser é machucar-se. Então agora aquilo é um verbo reflexivo. Então como vai ser? Ela se é machucada a mão. Ou seja, ela machucou a mão dela mesma. Ela se machucou. Tá bom? Ela machucou a própria mão. Então, detalhe. Eu tenho que usar o verbo ser
E aqui tem que ser o C, porque é para ela mesma. Tá ok? Então, uso o verbo ter no passé composé quando for verbo comum. Quando for verbo reflexivo, eu uso o verbo ser. Aqui um vocabuláriozinho para a gente entender, para a gente aprender. Tu, tudo. O é ou, rien, nada. Tu, rien, tudo ou nada. Essa palavra aqui, que é todos, você sempre vai ler esse S, tá? Tous, para diferenciar. Tu é tudo ou todo, tous é todos. Então, tous, o, person. Person, que a gente acha que é persona, pessoa, person, na verdade, é ninguém. Ok? Então, isso é muito fácil de confundir quando você vê num texto ou numa frase usando person e acha que é pessoa, pessoal. Não, person é ninguém. Tous ou person, todos ou ninguém. Un peu ou beaucoup. Un peu, um pouco. Beaucoup, muito. Ok? Para terminar, texte à lire, texto para leitura. Então vamos lá. Avant-hier, 9 juillet, Monsieur et Madame Vincent ont fait leur dernière visite à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont oublié personne. Então vamos entender isso primeiro. Vamos separar aqui para traduzir por partes. Avant-hier, avant seria antes, hier é ontem. Então, anteontem é o dia antes de ontem. Anteontem, 9 de julho, senhor e senhora Vincent, isso é o sobrenome da família, família Silva, família Ribeiro, família Vincent. O senhor e a senhora Vincent ont fait le dernier visite, tem feito sua última visita a seus pais ou parentes, se quiser, e a seus amigos. Eles não esqueceram ninguém. Olha o persona aqui como ninguém. E aqui, por exemplo, oublier é esquecer, para a gente seria reflexivo. Eles não se esqueceram. Nesse caso aqui, não está sendo reflexivo. Por quê? Porque ele está usando on. On é a terceira pessoa do plural do verbo ter. Tá? Se fosse verbo ser, se fosse reflexivo, ele ia usar o verbo ser e seria son. Ele ne son, oublier personne. Mas aqui, como está usando o on, que é o verbo ter, então não está usando como verbo reflexivo. Tá bom? Vamos à próxima. Puis, Madame Vincent a donné les clés de la maison à ses beaux-parents. Ils viendront habiter chez le fils et le belle-fille. Então vamos entender aqui. Puis pode ser pois ou então, né? Então, ou pois a senhora Vincent a donné le clé, tem doado as chaves ou tem dado ou deu as chaves da casa a seus, o beau-parent seria os bons pais, os belos pais ou os sogros, a seus sogros. Eles virão habiter chez, é morar em casa, tá? O chez aqui refere-se à casa, o habiter é morar. Virão morar em casa de seu filho e sua nora, tá bom? Fils é filho, fille é filha. Só que belle-fille seria a bela filha, na verdade é a nora, tá ok? Vamos ao próximo. Hier, 10 juillet, la famille Vincent a pris le train pour New York. Et ce matin, 11 juillet, à 9 heures,
elle s'est embarquée sur le paquebot Île-de-France. Vamos traduzir aqui. Então, hier é ontem, 10 de julho. A família Vanson tem pego, ou seja, pegou o trem. Então, se eu estou usando o verbo ter, quer dizer que não é reflexivo. A família Vanson pegou o trem para Nova York. E esta manhã, 11 de julho, às 9 horas, ela quem? Estou falando da família. Ela embarcou, se embarcou. Aqui já é um verbo reflexivo, ok? Olha que interessante aqui. Eu estou usando a partícula se, porque é para ela de quem? Da família. Estou usando o verbo ser, porque é um verbo reflexivo. E estou usando um e no final para dizer que é feminino, ela. Então, ela tem embarcado, ou ela embarcou, sobre o transatlântico, que seria o paquebot, e Île-de-France é o nome do transatlântico, ok? Então, ela embarcou, se ela se embarcou, ela tem embarcado, ela embarcou no transatlântico Île-de-France. Maintenant, c'est le départ. 3 coups de sirène. Le bateau lève l'ancre. Vamos entender essa parte. Então, agora é a partida. O coup, aquele é toque, golpe. Então, 3 golpes de sirene, 3 toques de sirene. O barco, que é o transatlântico, né? Levanta âncora. Então, maintenant, c'est le départ, 3 coups de sirène, le bateau lève l'ancre. Les passagers sont debout sur le pont et ils agitent les mouchoirs. Bientôt, ils ne voient plus les autres maisons de la ville ni la statue de la liberté. Vamos entender esse pedaço. Então, os passageiros estão de pé sobre a ponte, mas como era um navio, é sobre o convés, e eles agitam seus lenços. Logo, eles não veem mais as casas altas da vila ou da cidade, nem a estátua da liberdade. Les passagers sont debout sur le pont et ils agitent les mouchoirs. Bientôt, ils ne voient plus les autres maisons de la ville et la statue de la liberté. Ok? Vamos à próxima então. Hélène est un peu triste. Pourquoi? Parce que le petit chat est resté à Montréal. Mais Pierre est content. Il va visiter Paris. Il va connaître la France. Que beau voyage. Aqui vamos entender algumas partes. Helena está um pouco triste, beleza? Por quê? Por qual é o porquê na pergunta? Para responder, eu posso falar o parce que. Tá? Parce que seria a resposta desse porquê. Assim como no inglês tem why, que é a pergunta, e because, que é a resposta, no francês tem o pourquoi, pergunta, e o parce que é a resposta. Então, porque o pequeno gato, o gatinho, é ficado ou ficou, e tá, o rester aqui está como verbo reflexivo, por isso que eu estou usando aqui o verbo ser, porque na verdade é o gatinho tem ficado ou o gatinho ficou, tá? Estou usando o ser por ser verbo reflexivo. Ficou em Montreal. Aqui um detalhe, que Montreal, em português é Montreal, em inglês, em francês, eu separo, é mon, palavra aqui sozinha, eu leio mon, e essa aqui, eu leio real. Então, quando eu junto as duas, eu junto as palavras, mas a pronúncia de cada uma. Então, é Montreal, em francês. Em português, a gente junta como uma palavra só, Montreal. E em francês é Montreal. Tá bom? Mas Pierre está contente. Ele vai visitar Paris.
Ele vai conhecer a França. Que bela viagem. Vamos ler de novo em francês. Hélène est un peu triste. Pourquoi? Parce que le petit chat est resté à Montréal. Mais Pierre est content. Il va visiter Paris. Il va connaître la France. Que beau voyage. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Vamos ler ela toda sem pausa. Tá bom? Vamos ler o texto inteiro sem pausa. Só para a gente ver como que ficaria. Tá bom? Então vamos juntar aqui. Aqui vamos juntar também. Também. Beleza? É um texto só. Agora vamos ler. Faltou isso aqui, né? Vou jogar ele para baixo para facilitar para a gente. Então, juntemos. Pronto, temos um texto só. Vamos ler de uma vez. Texte à lire. Avant-hier, 9 juillet, Monsieur et Madame Vincent ont fait leur dernière visite à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont oublié personne. Puis, Madame Vincent a donné les clés de la maison à ses beaux-parents. Ils viendront habiter chez leur fils et leur belle-fille. Hier, 10 juillet, la famille Vincent a pris le train pour New York. Et ce matin, 11 juillet, à 9 h, elle s'est embarquée sur le paquebot Île-de-France. Maintenant, c'est le départ. 3 coups de sirène, le bateau lève l'ancre. Les passagers sont debout sur le pont et ils agitent leurs mouchoirs. Bientôt, ils ne voient plus les autres maisons de la ville, ni la statue de la liberté. Hélène est un peu triste. Pourquoi? Parce que le petit chat est resté à Montréal. Mais Pierre est content. Il va visiter Paris. Il va connaître la France. Que beau voyage. Tá ok, pessoal? Para terminar essa aula, vamos usar os números do 310 ao 320. 310, 310, 311, 311, 312, 312, 313, 313, 314, 314, 315, 315, 316, 306, 317, 317, 318, 318, 319, 319, 320, 320. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula 32 e falamos dos verbos reflexivos no passado. Ok? A aula passada falamos dos verbos reflexivos no presente e hoje falamos deles no passado. Lembrando que os verbos reflexivos são os verbos pronominais do francês. Então, até a próxima aula. Au revoir.